Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alex do Café com Astral e hoje a gente vai falar um pouco sobre o trânsito da Vênus em Virgem. Eu falei que traria um novo vídeo assim que eu tivesse a liberdade da espiritualidade para mim poder fazer a nova informação do reloginho cósmico que acontece lá em cima. O reloginho cósmico acontece lá em cima, a gente reflete aqui embaixo. Olha o que eu ganhei do meu filho, que lindo. E aqui vai ser o meu... onde eu vou trazer as informações que eu já deixei agendado aqui na minha colinha virginiana. Pessoal, vamos lá. A Vênus em Virgem, ela vai agora, entrou ontem, dia 5 de setembro e vai ficar até dia 29 de setembro. Então é um período muito longo, a qual a gente não pode deixar de falar sobre essas energias, porque o trânsito da Vênus em Virgem, eu vou falar o tópico aqui, que eu já deixei agendado aqui na minha colinha, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada tópico, tá bom, pessoal? Ó, a Vênus em Virgem, ela vai trazer alguns tópicos. A Vênus, ela traz muito nosso interesse, a nossa valorização, os nossos momentos. A Vênus em Virgem, ela trata muito do nosso eu pessoal, tá? Algumas coisas relacionadas muito ao que diz respeito a nós mesmos e ao outro, principalmente porque trata da energia de Virgem. Vai falar um pouco sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas relações, o nosso cuidar, o nosso tratar, o nosso curar e o nosso organizar. Vamos tratar dos amigos, das relações, da saúde financeira, da saúde social, da saúde pessoal, do seu corpo, do seu templo, né? Porque o corpo é o nosso templo. Mercúrio retrogrado, vamos falar, porque tem no vídeo anterior que eu fiz também, tem um vídeo falando só sobre Mercúrio e a sua retrogradação. A natureza de Vênus, a qual a gente conserta, inova, entre outras coisas. O ato de servir, o ajudar a ser prestativo, ser colaborativo, nos momentos do autoanálise, onde a gente vai trabalhar muito o nosso eu pessoal, o nosso olhar para dentro de si, olhar para o próximo, de uma forma a qual a gente se coloca na posição, que eu sempre falo isso em alguns vídeos, tá bom? E tivemos também a tiragem de carta pela espiritualidade, onde eu tirei do tarô, tá? Das bruxas, saíram duas lâminas para a gente ativar, e a qual a gente vai trabalhar e falar sobre essas energias. Uma dessas energias foram a estrela, tem até uma atrás de mim aqui, ó. A estrela, linda, 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 linda esse deck, maravilhoso, é o meu preferido. E saiu também nada mais do que menos um 8 de espada, encaminhado pela espiritualidade para que a gente venha ativar essas energias nesse período que a gente se encontra, que é o período do dia 5 até o dia 29 de setembro. Mas vamos lá. Pessoal, o que a gente vai tratar sobre essas relações com o trânsito em Virgem, a Vênus em Virgem? A Vênus em Virgem, ela vai trabalhar muito a autovalorização. Quando a gente fala de autovalorização, é você... no âmbito de você olhar um pouco para dentro de si. É aquele momento a qual você começa a refletir, como diz o sábio, é você olhar para dentro de si e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha navegação? Para que mares eu estou caminhando o meu barquinho? Né? Para que mares eu estou levando a minha vida? Isso quando a gente fala, pessoal, a gente fala em todos os sentidos. Porque às vezes você pensa, eu vou olhar só do lado financeiro. Não, eu vou olhar só para o meu lado emocional. Eu vou olhar só pelo lado familiar. Não, aqui fala para a gente trabalhar nossas relações. Quando fala em nossas relações, a gente fala das relações no âmbito geral. Tudo que a gente faz na nossa vida. Então é o momento... Quem acompanhou os vídeos anteriores, é o momento da gente fazer o balanço da nossa vida. O balanço a qual a gente vai colocar em prática, fazer
aquela limpeza, porque o signo de Virgem, quem acompanhou da lunação, esse vídeo de lunação falando da lunação de Virgem, vai trabalhar muito a organização. Virgem é aquele signo prático, é aquele signo a qual ele começa a desenvolver métodos que tenha praticidade. Virgem não fica enfeitando a coisa, ele gosta de praticidade, de rapidez, proporcionar a você uma qualidade a qual você tenha tempo para ter vida, e vida com abundância, como diz na palavra de Deus, né? Vida para você ter, não você ser um escravo do tempo. Então você começa na energia de Virgem a trabalhar coisas que facilitam, tá? E quando a gente fala aqui de tratar das relações, essas relações, a nossa saúde, porque Virgem está ligado à saúde. E nessa Vênus, a Vênus ela é muito eu pessoal, ela é muito vaidosa, ela gosta de cuidar dos nossos interesses, da nossa saúde. E quando a gente fala de saúde, a pessoa só pensa na saúde de ir lá correr para um laboratório, fazer um check-up e falar, não, está tudo ok. Não, a saúde, quando a gente fala, a saúde em todos os âmbitos, a saúde familiar. A saúde familiar, você vai olhar como que você trata as suas relações, tanto com filhos, com os parentes, o seu âmbito familiar com o mundo, tá? A sua saúde financeira, para onde está indo o seu dinheiro? Está indo pelo ralo? Está conseguindo poupar? Está difícil. A gente sabe que a situação do país em geral passou por umas turbulências em mares muito difíceis, mas tivemos que sobreviver, tivemos que fazer, né, do limão uma limonada. E muitas das vezes, o que você está fazendo com a sua saúde financeira? Está sabendo poupar? Está sabendo controlar? Porque no signo, a Vênus em Virgem, até pesquisar, a gente vai pesquisar melhor, em comprar melhor, em ler alguns livros, em buscar sites até mesmo para alguns tipos de compras. A sua saúde social, como que você se relaciona com as pessoas? Isso no âmbito geral. Desde a hora que você sai para ir na padaria comprar o teu pão, ou até mesmo você num shopping, ou até mesmo você num teatro, ou você na fila de um banco. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas correm contra o tempo, estão perdidas, estão ficcionadas sobre, às vezes, até um celular, não olha o contexto em geral que está à sua volta, numa fila de banco, cada um no seu celular, às vezes vendo sites, vídeos, TikTok, entre outros, não sei nem se eu posso estar falando sobre alguns. Então, quer dizer, a pessoa fica ali, termina o tempo passando e a pessoa às vezes não observa as situações, as coisas que acontecem. O seu corpo, você está malhando, está puxando um ferro, está fazendo um treino, está fazendo uma caminhada, está se alimentando bem, está se alimentando de uma forma a qual você saiba que aquilo ali é o combustível. Você não vai chegar num carro de Fórmula 1 e colocar água, ou colocar, sei lá, qualquer outro tipo de produto, thinner, um outro produto aí corrosivo. Não, você vai usar o combustível melhor, o correto. Nosso corpo é a mesma coisa, está tomando muita água, está se hidratando bem, está cuidando da sua pele, você está cuidando dos seus dentes, está cuidando da sua visão, fazendo um auto check-up, saber se você está enxergando bem, se você vai precisar de um óculos para fazer uma correção, talvez seja até de descanso ou temporário. Então você entende que a saúde, quando a gente fala do âmbito saúde, a gente fala em vários setores, nos seus relacionamentos, como que está a saúde, porque muitas pessoas buscam o tarô, buscam informações, porque hoje as pessoas vivem num mundo onde o sentimental está difícil, as pessoas, cada um são tão egoísta, tão olhando para o próprio umbigo, que terminam ficando ali aficionadas, cultuando o seu próprio corpo, cultuando as suas belezas e terminam não olhando para o próximo, para a sua relação, para o seu sentimento, a sua saúde sentimental, como que anda? Está num bom aspecto? Está de uma forma a qual você se sente que está saudável a relação? Hoje se fala muito, há anos atrás não falava sobre relações tóxicas. Às vezes as pessoas achavam até que é o gênio da pessoa, é o tipo dele, eu conheci ele assim. Hoje se descobriu que não, tem pessoas narcisistas, tem pessoas que se
flagelam o próximo, diminuem o próximo. Então, que tipo de relação que você está tendo no seu casamento, no seu namoro, no seu crush, qual você começa a conhecer ali, aí você põe alguns roupantes ali para que você mascare alguns defeitos, porque todo mundo tem defeito. Mas aí qual a imagem que você passa de início e depois o que você deixa isso aflorar, porque o tempo vai mostrando um pouco sobre você, e aí você vai começando a mostrar as verdadeiras, como dizem, mostra as suas garrinhas de fora, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre a natureza de Vênus, a qual a gente conserta as coisas, a qual inova. Essa energia de Vênus em Virgem, ela pede para a gente fazer concertos. Quando a gente fala em concerto, você não vai pensar que é você pegar o relógio e levar lá no concerto o seu micro-ondas. Não, concertos também. O que a gente está falando aqui é para você colocar em prática em todos os setores da sua vida. Consertar uma relação, que às vezes é tão difícil. A gente está aí, a gente vai estar com Mercúrio retrogrado dia 9, está logo aí, está batendo na porta. Vão vir coisas à tona, a qual a gente vai ter que ver, vai ter que olhar para aquela ferida. A gente vai ter que olhar ali no âmago da coisa e falar assim, eu vou encarar isso, eu vou resolver essa situação. Então é consertar às vezes uma relação, às vezes é consertar mesmo fisicamente algo que você está lá, vai te incomodar, você, vou pegar isso aqui, eu vou levar lá no concerto, vou fazer um orçamento. Então vai ter coisas que... Concerto familiar. Tem pessoas que só se veem dia 24, dia 25 de dezembro, aquele abraço, daqui a pouco todo mundo se distancia, aquele assunto que vocês tinham do passado, aquele elefante branco que está lá na sala, você não quer encarar, retirar ele lá, encarar, olhar de frente, olhar para um familiar, às vezes alguma desavença, alguma coisa que ficou ali entalado na garganta. Com Mercúrio retrógrado, pede grandemente para que a gente faça esses concertos. Concerto familiar, o concerto no seu relacionamento, mas isso de forma, vou falar aqui, de forma que você saiba se colocar na posição do outro, sabendo segurar a tua língua, sabendo segurar os sentimentos, não agir. Eu falei essa semana para uma pessoa que é importante a gente estar equilibrado, não é agir só com o nosso mental, com a nossa razão, e também não agir só com o coração. Porque se você agir só com o coração, meu amigo, com certeza você vai driblar e você vai cair em alguma coisa que você vai entrar num sentimentalismo. E se você também for racional demais, eu sou totalmente racional, você não coloca emoção, você não coloca as águas, as más águas que estão para ser resolvidas, que é considerada as mágoas, né? Vem de más águas, entendeu? Vai vir à tona. E com Mercúrio retrógrado, pede para que você tenha uma natureza de conserto, de rever. A gente vai estar do dia 5 ao dia 29 de setembro. Esse trânsito vai estar, essa energia está pairando, começou ontem. Vai vir coisas à tona com Mercúrio retrógrado. Se prepara, porque você estando preparado, você consegue encarar. É igual uma reunião. Te marcam uma reunião, você estuda, você vê, você coloca os seus pontos de vista, você já começa a fazer uma prévia daquilo que você vai apresentar numa reunião. E se você sabe, o Café com Astral é para isso, é para te sinalizar o que vem pela frente. Você está andando ali na escuridão, mas você consegue ter um farol. O Café com Astral é esse farol que começa a te dar o norte para onde você está indo, qual é a sua direção. Então essas energias vão pedir para você servir, como eu falei num vídeo anterior, ser servido. Como que você serve o próximo? Como que você recebe o serviço do próximo? Isso é importante, isso é muito importante, porque a partir do momento que você começa a se colocar, fazer esse jogo de troca, dá licença, pessoal. Quando você começa a se colocar nessa posição de troca, seja na relação, porque essa energia de Vênus em Virgem, esses dois V, a gente pode até falar aqui, até tem uma música do Roberto Carlos que fala sobre isso. Detalhes tão pequenos de nós dois. Essa música, se você pegar ela e esmiuçar, você vai ver que
O Vênus em Virgem é isso. Vênus em Virgem vai trabalhar todo esse seu lado aí, que você vai ver que os detalhes fazem toda a diferença. O detalhe é tudo, gente. O detalhe, às vezes, ele termina sendo tão importante quanto o fator principal. Por isso que eu falo, às vezes, a palavra ela pode ser uma espada. Dependendo do que você for tratar com alguma pessoa, dependendo da situação, você pode ferir mais ainda. Você cutucar aquela ferida, às vezes o que era para resolver, você termina magoando mais a pessoa. Então é uma semana para que é um período de trânsito de Vênus em Virgem, a qual pede que você reflita. Vai vir aquilo à tona, vem alguém te procurar, vem aquela situação no trabalho, vem algo do passado para você, fala claramente aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, para a gente poder deixar alinhado aqui, ó. Aqui, ó. A estrela é o divino, é a deusa e o Deus se unindo, corpos celestiais, entendeu? Eu falo que é a perfeição divina. Essa lâmina ela fala muito sobre isso. E aqui a gente vai falar um pouco, eu gosto de ler o que está praticamente como orientação para a gente poder esmiuçar a palavra. Ó, a estrela é uma carta amorosa. Na imagem, no ponto de interseção formado pelo toque dos dedos da deusa e do Deus, uma estrela aparece. A leitura fazemos dessa imagem é que o divino e o incognoscível é a deusa e o Deus, são realmente divinos, revelado enquanto opostos, que nós certamente conhecemos em pleno ou pelo menos em algum aspecto. Não devemos valorizar um detrimento de outro, mas amá-lo e valorizá-lo igualmente. Juntos, eles criam o divino. A nossa estrela do norte, pela qual navegamos o navio de nossas almas. Verdade, hein? Forte, forte. A estrela representa vários papéis na vida dos humanos, tanto místico quanto material. Como se sabe, as estrelas servem de guias para navegações. Comumente, fazemos pedidos a elas. Eu mesmo faço muitos. Confiamos nossos sonhos aos seus afetuosos cuidados. As constelações contam histórias. Olhar para as estrelas nos dá a perspectiva e nos faz lembrar que somos feitos da mesma matéria, que esses pedaços de luz na escuridão, sua luz dedica e brilha e traz esperança em tempos de escuridão. A estrela representa a renovação. Após a tribulação, ela indica a fé, a reiteração de propósito, principalmente em momentos de mais vulnerabilidade. Quanto maior a fé em si na vida, mais orientação e cura nós recebemos pelo constante fluxo universal divino. É lindo, né, pessoal? Praticamente uma magia pura. A estrela é divina, tá? Quem olha para as estrelas consegue olhar, sabe, o universo, é um portal para a gente olhar o universo, fazer pedidos, sabe, agradecer. Em meio à escuridão, sabemos que a gente olhando a estrela, você consegue sonhar, você consegue ver coisas. Olha que lindo, até as crianças desenham as estrelas, sabe? Traz uma energia boa a estrela, tá? A estrela ela é fundamental na nossa vida, que a gente venha ser como assim o divino, né? Em buscar e melhorar cada vez mais. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a energia do 8 de espadas. Que o 8 de espadas também deixa a gente numa situação a qual a gente também deve refletir. O 8 de espadas, aqui ó, tá aqui. 8 de espadas. Tá vendo que ela tá numa árvore que está no outono?
os pássaros lá no fundo, ela tentando cortar, desvencilhar de uma situação a qual está presa em um passado, porque a nossa vida ela é cíclica, ou seja, ela é formada de ciclos. Horas a gente tem ciclos em tudo. Já parou para pensar que a gente tem ciclos em tudo? Tem o ciclo da lua, a qual você vai estar lá, lua crescente, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. A gente pega as estações do ano, primavera, outono, verão, inverno, outono e assim por diante. A gente tem ciclos, a nossa vida não seria diferente. Dia, noite, frio, quente. Então são ciclos. Você tem momentos que você está num ciclo e aquilo, pelo tarô, quando fala, a roda da fortuna é isso aí. É algo que vai girar, é o ciclo que vai mudar. É a esperança, a qual você sabe que aquela situação ela não vai ficar ali. E muitas das vezes as nossas relações, a gente está numa situação, aquilo foi um ciclo na sua vida, aquilo foi um momento. E a gente vai aguardar para a gente poder fazer um novo plantio. Tá bom? Então aqui no 8 de espadas, a gente vai trabalhar essas informações. Ó, vamos lá. Durante o equinócio da primavera, sentimos a necessidade de diminuir o ritmo antes do verão chegar. E é mesmo, a gente fica um pouco mais recolhido. Chega ao total do seu esplendor. Entretanto, o equinócio outonal traz sentimentos opostos de tomar ações rápidas, decisivas, antes que o inverno chegue. Ao longo da estação, podemos estar ligados a algo que nos faça se sentir seguro. Mas conforme a estação muda, conforme o nosso ciclo de vida, não adianta. Nossas necessidades mudam. A carta fala de esforços por libertação, por meio de evolução espiritual. Por se tratar de uma prática difícil, que implica disciplina e reflexão, optamos pela estagnação, até mesmo durante uma vida. Porém, no ato de despertar e observar os sinais do universo, somos recompensados com a libertação, um pouco de raciocínio rápido e senso comum. Basta nos salvar na zona de tempestade. É o que falou aqui, ó, claramente falou isso. Ela tentando se libertar, e a gente é assim mesmo, a gente gosta às vezes de procrastinar, às vezes a gente gosta de se auto-sabotar, você se sabota, é difícil, ó, eu como um taurino, até mesmo agora com esse trânsito da Vênus em Virgem, eu estou sentindo um pouco das energias, porque a gente é muito, só que as energias é mutáveis, então eu sou fixo, né? O signo de Touro é fixo, já a Virgem é mutável, é aquela terra que se remexe, é algo que está favorável à mudança, mas mesmo assim a gente sente. E muitas das vezes a gente fica ali estagnado, a gente fica ali querendo, na zoninha de conforto, aqui tá bom, tá gostoso desse jeito, aquele problema deixou lá, deixa lá, quero nem relembrar ele, deixa ele lá quietinho, já passou, não quero nem saber. Não, se aquilo vir, ou até mesmo aquela situação vir para você resolver, encara, transforma, mostra o seu outro lado, fala, aquele Alex lá do passado, ele pensava daquele jeito. Hoje o Alex agora é outro. O Alex agora ele tem uma visão, ele tem uma quebra de limitações, ele tem um outro. Isso você só vai mostrar no quê? Nas atitudes, na sua relação, em tratar a situação. Isso seja em qualquer âmbito da sua vida. Familiar, com os filhos, com a esposa, com o namorado, com a namorada, no trabalho, no seu convívio social com as pessoas, em ser uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais observadora. Eu falo que, eu estava ouvindo até esses dias e é legal isso que me falaram, e eu peguei e falei, opa, isso eu vou pegar para mim também. Muitas das vezes a fala é de prata, mas o silêncio é de ouro. Às vezes você silenciar, ouvir primeiro, ver. O juiz, ele para tomar uma decisão, primeiro ele precisa ouvir ambas as partes.
E nesse reino que qual a gente vive aqui, você precisa ser meio juiz, você precisa ser meio que, não é só ser o dono da razão, não é só ser você bater no peito e falar, eu tenho razão, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu passei. Não, reflita, reveja. Aqui nessa lâmina falou claramente, é você se ali cortando raízes, cortando cordas que te aprisionam em sentimentos, cortando coisas com o passado. Eu falei isso no vídeo anterior. Quem não gosta de uma energia retrógrada não está preparado para trabalhar com a espiritualidade, porque isso aí é uma dádiva divina do Espírito, sabe? Que é você resgatar. Se não inventar a máquina do tempo ainda, a retrogradação é a máquina do tempo. É você trazer uma situação à tona que estava lá no passado e você ter a oportunidade de escrever um novo capítulo. É como se alguém estivesse te trazendo aquele livro e falado assim, você quer reeditar antes da gente publicar? Antes da gente colocar isso a público? Vamos retificar aqui, você quer acrescentar algo ou você quer retirar algo? É essa energia que a gente tem que estar preparado, tem que estar totalmente preparado com Café com Astral, trazendo essa informação. Você fala, eu vou ter a oportunidade de redigitar, de refazer, de reformular sentimentalmente, financeiramente. Que gostoso, alguma coisa que você ficou lá, que você esqueceu que aquele contrato, você tem direito a rever aquilo ali, ou a refazer aquilo ali como uma reforma. Olha a oportunidade, olha a saúde, a oportunidade de você buscar, vou entrar na academia, você tem a oportunidade de você refazer o seu corpo novamente, e falar, ganhei uns quilinhos aqui, eu acho que eu vou começar a malhar para mim ficar um pouquinho mais sarado, eu vou começar a cuidar um pouco mais do meu coração, vou começar a tomar mais água para mim poder ter uma pele melhor. Então essa energia Vênus em Virgem traz isso, vai ficar aqui até nos próximos vídeos, já estamos quase, sabadão temos lua cheia, vai transbordar o negócio, tudo que você plantou vai começar, vão ganhar holofotes, e aí a gente vai fazer isso, pessoal, a gente vai fazer um vídeo da lua cheia, mas enquanto não chega a gente fez o de Vênus em Virgem, tá bom? Fica o meu abraço, fica o meu beijo, que a gente possa trabalhar essas energias dentro de nós, que possamos melhorar a nossa relação não vai esquecer de você, não é cuidar tanto do outro que você termina esquecendo de você. Vamos começar a olhar de dentro para fora, e aí quando você começa a olhar para dentro, é como você fazer uma faxina na sua casa, você começa de dentro para fora, até que você vai parar no portão e põe o saco de lixo lá na rua. A mesma coisa é a nossa vida, começa a olhar para dentro, começa a cuidar, começa a rever, começa a organizar suas estantes espirituais, os seus setores, e aí você começa também a trabalhar, vão vir coisas, aí você começa a trabalhar também o externo, você vai ver que é uma energia que você vai falar, ai que bom, que gostoso, que momento retrógrado que está aí, do dia 19, do dia 9 até o dia 29, trabalhei muitas energias, Vênus também me ajudou. Isso aí, gente, é trilhar, carregar a sua cruz e caminhar para o progresso. Porque a gente sabe que aqui é a escola, né? Aqui é a escolinha, não vou falar que é a escolinha do professor Raimundo, mas é a escolinha espiritual, é a escola espiritual aqui. Então a gente tem que estar preparado para poder ingressar, aqueles que acompanham a gente, tirar como um aprendizado, olha aquela pessoa como era, olha como ele se transformou, olha como ele mudou. Isso é importante, é muito bom para a gente mesmo, tá bom? Então fica o meu beijão, uma ótima semana, uma boa semana. Sábado tem vídeo da lua cheia, e aí a gente vai falar sobre as energias que pairam no ar, a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Então vou tomar aqui mais um pouco da gasolina, tá bom? Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, espiritualmente trabalhe essas energias, tá? E vamos melhorar o nosso fruto, vamos cuidar do nosso plantio,
tá bom? Meu grande beijo a todos, que o amor nos envolva, que a gente possa o céu nos guiar, tá bom? E que o relógio cósmico nós estejamos favorável ao relógio cósmico em estar sempre no momento, no lugar certo e na hora certa, tá bom? Meu grande beijo a todos e tchau, tchau.